ser derrotado pela ansiedade, não deixa ser derrotado pela má notícia que se levanta, não deixa ser derrotado só porque falaram que não vai dar, não tem jeito, não deixa você ser derrotado. Confia no Senhor, crê no Senhor, olha para Ele, amém, igreja, aleluia, glória. Vídeo começar, deixe seu like, confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o Bem vídeo. de todas as coisas é a gente estar bem com Deus, com o nosso relacionamento no Senhor. Muitas coisas Deus vai abençoar todas as coisas, na verdade. Nós somos abençoados até nos dias maus, porque nós temos a proteção do nosso Deus, amém, igreja, aleluia. Quando não temos, é um desespero só, e corre de lá e corre de cá, e quer fazer isso, quer pensar em bobeira, de acabar com a vida, e é isso que o inimigo está doido para fazer, levar você com ele que já está condenado, mas você tem a vida eterna com Deus. O Senhor criou você para viver na presença dele, amém, igreja, aleluia. E isto é uma fé enorme. Quando a gente crê nestas coisas, pode ter certeza que o problema que você passa, você vai ter uma outra visão, amém, igreja, aleluia. Eu tenho meus problemas, aleluia. Como pastor desta igreja, ainda dobra mais os problemas, aleluia, não é? Mas eu sei, porque quando Deus chamou, Ele falou que não seria fácil, caminhada de espinhos, Ele me disse, caminhada de espinhos, então toda hora espinho dói, você pisa nele, dá pontada, sangra, não é? Para chegar até aqui, ó, e às vezes você olha e fala assim, ixi, as coisas não estão saindo do lugar, está assim, irmãos, amém? Tem o tempo de Deus. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então a nossa matemática, o tempo de Deus é tão diferente, mas uma coisa que Deus se alegra é quando você crê nele, e você sabe enfrentar as aflições, aleluia. Mas isso Ele nos ensina, Ele sabe que não é fácil. Por isso Jesus disse, vai ter aflições. Por isso Jesus, quando chamou Moisés, falou, não vai ser fácil, mas você precisa ser fiel. Por isso que chegou, quando foi para Josué, para introduzir o povo na terra prometida, falou, esforça-te, porque não vai ser fácil, mas eu te ajudo. Deus sempre espera isso de nós, ó. Você pede e fala, estou ruim, estou mal, estou na pior, estou assim, vou acabar com tudo. Deus fala, vem para mim. Se você não vai, Ele não faz. Se você vai, Ele faz. Amém? Mas enquanto você não faz, Ele ainda dá chance, ainda livra, porque Deus sabe o momento de todas as coisas, mas Ele quer te ver bem. Ele te chamou para viver, aleluia, feliz, para viver alegre, mesmo no meio das dores, porque este é, irmãos, o Evangelho. O Evangelho é dores, mas no meio das dores você é feliz, você pode sorrir no meio das dores, você pode se alegrar no meio das dores. O Evangelho é aquilo que é impossível, para Deus não é impossível, e se nós cremos, tudo será possível. Este é o Evangelho, aleluia. O Evangelho é daquilo que não existe, está morto, não tem mais nada a ver, não dá mais, todo mundo condenou, já era. A última palavra é de Deus, para quem crê e sabe que vai buscar. Se Deus falar, é agora, e para Ele tudo é possível. Para Ele pega o que não tem, Ele pega o que não existe, faz existir, porque Ele é Deus poderoso, amém, igreja? Aleluia. Eu quero compartilhar com você algo que está em João capítulo 14, verso 1. João 14, verso 1 diz o seguinte, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Preste bem atenção, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus estava numa certa passagem, Ele vendo nesses dias, naqueles momentos que estava com os seus discípulos e no meio da multidão, e mesmo nos seus discípulos, com os problemas daquela época que não são diferentes de hoje, talvez situações econômicas, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas na família, problemas dos vícios, tantos problemas que estavam conturbando. Fora isso, Jesus sendo perseguido, não é?
ele sendo atacado toda hora, sendo perseguido, ameaças de morte por causa dos fariseus, por causa daqueles homens que queriam acabar com Jesus, o plano do diabo para poder impedir Jesus de ir para a cruz. Mas ele estava vendo que o pessoal estava muito afoito, muito agitado, e o pessoal estava ansioso com tudo que estava acontecendo, aflito. Olha, eu tenho que seguir Jesus, eu tenho que servir a Deus, mas tem isso ali acontecendo. E às vezes Jesus estava vendo que esse povo estava olhando muitos problemas, né? E talvez a sociedade como hoje devia estar procurando remédios naquela época que fizesse pessoas dormirem para poder descansar dos problemas, tomar calmante, não é? Buscar tantas coisas para poder passar a ansiedade, passar as depressões, não é? Combater tudo isso, as preocupações do dia de amanhã, do sustento, do pão na mesa, do trabalhar, a família, o filho dando problema, enfiado nas drogas, nos vícios, tantas coisas que agitavam as pessoas. E Jesus falando assim: olha, não anda agitado não, não anda desse jeito ansioso não. Olha, ele chama atenção: olha, credes em Deus, credes também em mim. Preste bem atenção: credes em Deus, credes também em mim. Jesus estava falando: opa, peraí, não fica de olho com o que está acontecendo só com esses problemas, porque Jesus estava falando: os problemas estão aí, vão acontecer mesmo. Por que estão assim? Por que estão desse jeito? Porque o mundo é mau, porque o mundo está cheio do pecado, por causa do pecado que está dominante no mundo. Aleluia. Mas se você crer, olhar, Jesus estava falando: credes em Deus, ele estava apontando: credes em Deus, e depois credes em mim também, olha para mim, eu estou aqui. Aleluia. Jesus estava chamando a atenção para eles tomarem uma posição diante das coisas que eles estavam vivendo. Muitas vezes na vida a gente só deixa enxergar o lado que é mais negativo do que o positivo, vamos falar assim. Você já reparou nisso, né? Não é? Nós já reparamos nisso. Não era diferente naquela época. Eles olhavam o que estava assim mais ansioso com a enfermidade que estava na família, estava mais ansioso com o problema financeiro, estavam mais ansioso com o problema familiar, com o seu trabalho, com a doença que o médico falou que não ia ter mais cura. Jesus estava falando para eles: espera aí, credes em Deus, olha só para Ele. Irmãos, diante de uma situação que acontece com a gente, tem duas coisas que pode acontecer: ou a situação te domina, e aí nós vivemos o domínio dela, ou você domina a situação. Eis a questão. Diga comigo: ou a situação me domina, ou a enfermidade me domina, ou o impossível me domina, ou eu domino a enfermidade, ou eu domino o impossível. Aí é que é a questão. Jesus estava mostrando isso para eles. E se nós vermos aqui na frente vai tratar um pouquinho mais com Pedro. Lembra de Pedro? Pedro, cheio de fé no começo, vendo Jesus operar milagres, crendo, né? Dando lá, de repente o que vai acontecer lá? Dá uma tempestade no mar, eles estavam lá no barco, e Jesus vem em cima daquela tempestade, andando pelas águas, em cima das águas, pisando nas águas. Eles tiveram medo, mas de repente Pedro olhou e o mestre falou: não tema, sou eu. E Pedro chegou daquele momento e falou: mestre, olha, se és tu, amém, olha, se és tu, então fala para eu ir aí. E Jesus falou: vem, Pedro. Até aí beleza, porque naquele momento da tempestade eles apavorados, acharam que era um fantasma, mas era Jesus vindo. Quando Jesus fala, eles ficam mais com falam: é o mestre, mas andando por cima das águas. Então Pedro fala: mestre, se és tu, fazes eu ir até aí. E Jesus fala: dá ordem, vem Pedro, dá ordem, vem Pedro. Olha um pedido de Pedro no meio da tempestade. Você pode fazer um pedido no meio da tempestade. Jesus vai falar: vem, posso andar no meio dessa tempestade, Senhor? É possível chegar aí no meio das águas? Jesus falou: é possível, eu estou falando. Quem está falando é aquele que criou os céus e a terra.
Mas de repente, não podemos esquecer que a tempestade estava comendo solto. Estava um vendaval lascado e batendo onda, talvez vindo as rajadas do vento, os trovões derramando seus raios, os estouros da trovoada. Vai saber o que estava de tempestade naquele momento, a intensidade dela. E Pedro, vindo, olhando para Jesus, estava sentindo tudo aquilo. Mas por um instante, diga comigo, por um instante, Pedro deu uma vacilada. O problema, diga comigo, eu tenho olhos e eu vejo. Você vai ver. Preste atenção que isso é rico. Preste atenção porque isto é a chave da vitória. Pedro estava sentindo, de repente bateu demais. E ele fez o quê? Foi obrigado a olhar. Ele olhou. Quando ele olhou e viu a intensidade da coisa, qual foi o problema? Ele não olhou mais para Jesus. Jesus sumiu da frente dele. Ele tirou o foco e de repente começou a afundar. Preste bem atenção nisso, que isso é poderoso. Irmãos, se Pedro não tivesse tirado os olhos de Jesus, o problema não foi olhar. Ô pastor, mas tem um problema de ver? Não, porque está batendo. Se der uma pancada de você no meio do caminho, você não vai fazer assim, ai, vai olhar o que aconteceu? Vai. O problema é ficar assim, ó, ai, ui, ui, e parar no meio do caminho e ficar sentindo, não ir e não levantar o olho e falar, eu vou assim mesmo. Deu para entender? Deixar aquilo te dominar. Estava existindo um tempo na vida de Pedro, em frações de segundos, porque ele estava ali olhando o problema, Jesus esperando que ele tivesse uma reação diante daquela situação. O que ele ia fazer? A tempestade, o mar, diante do que ele estava vivendo sobrenatural, a ordem de Cristo, o que ia acontecer? O que ia dominar naquele momento? A situação ia dominar Pedro para ele naufragar, ou Pedro ia dominar e falar, ele está vendo o negócio, mas olha, mestre, e o mestre pode ter certeza que a senhora fala, Pedro, continua vindo. Nós não vemos na passagem o Senhor gritando, não Pedro, não olha, vem. Não, Jesus esperou. Deixa eu falar, Deus está esperando, porque Ele já deu ordem para você. Ele não precisa ficar gritando toda hora, vem, vem, vem. É uma só, irmãos. Numa só. E aí entra a fé. Aí entra a fé. Aonde Pedro naufragou pela fé. E Jesus vai dizer, homens de pequena fé, não pode o vento soprar mais forte. Muitas vezes, igual Pedro, estava clamando diante da tempestade, estava pedindo diante da tempestade o socorro de Deus. O Senhor fala, vem cá comigo. Jesus estava naquela tempestade. Jesus podia falar assim, cessa as ondas, cessa o mar, deixa ele vir na tranquilidade, deixa ele vir na bonança, porque aí Pedro não ia olhar mais nada. Talvez se Pedro olhasse, via tudo sereno, calmo, tranquilo, as ondinhas baixas, aí ele andando lá, seria mais fácil. Queridos, a fé não vem em situação confortável, ela vem no desconforto. Qual é o desconforto? A tempestade. Eu creio num Senhor quando tudo está bem, dinheiro no bolso para dar e vender, é muito bom. Mas eu tenho que crer num Deus quando as coisas estão difíceis. E ser persistente, ter a fé de ser persistente, não abandonar. Sabe aquele teu projeto? Não abandone, as coisas vão se levantar. Se você notar, é como nasce aquele fogo, precisa ver se não é fogo de palha. Você sabe o que é pôr fogo na palha, não é? Agora se você põe lenha, põe carvão, ajunta eles, e a fé vai aumentar, aquela lenha ser abastecida, aquele carvão ser abastecido, aí você vai conseguir chegar no teu milagre. Você pensa que não? A vinda de Jesus está aí, ó. Quantos têm fé que Ele vem?
Quantos estão rompendo em fé, enfrentando? Como eu já ouvi dizer, mas eu ouço isso desde criança. Eu ouço. Meus pais ouviram isso desde antes de eu nascer. Mas o tempo do Senhor é o tempo do Senhor. Eu não vivo o tempo do Senhor todo. A contagem dele, eu vivo o tempo que ele tem para mim. E eu vivo o tempo que ele tem, pastor, para cumprir os propósitos na minha vida. Aleluia. Depois que cumprir os propósitos, acabou. Não interessa se é com 50, 45, 35. Jesus cumpriu o propósito dele com 30 e poucos anos. Moisés cumpriu a proposta dele com trocentos anos. Eu não lembro agora direito, mas com anos e anos. Noé cumpriu o propósito dele com anos e anos. Josué cumpriu o propósito dele com anos e anos. Deu para entender, irmãos? O tempo é de Deus. Depende da nossa fé em acreditar nisto. Eu acho interessante que um soldado, quando ele é treinado para a guerra, lá não está dizendo que ele não vai morrer. Ele treina para tanto resistir, se aperfeiçoar, certo? Mas é ciente que ele pode tomar um tiro e morrer. É ciente que a bomba pode cair do lado dele e morrer. Eles vão para a batalha, mesmo com medo, mesmo sabendo que isso vai acontecer. Quando começou a guerra na Ucrânia, eu lembro de um brasileiro, preste bem atenção, eu lembro de um brasileiro que ele foi entrevistado quando começou a guerra da Ucrânia lá atrás, da Rússia com a Ucrânia. E esse brasileiro se alistou, eles não são obrigados, mas se alistou como voluntário mesmo, porque ele amava a nação que ele estava, e ele falou, vou defender essa pátria. Olha que coisa linda. E aí perguntaram para ele, mas você não tem medo? Ele falou, eu não. Ele falou, não é que eu não tenho, mas aqui eu vou fazer meu papel. Que fé que esse homem teve, assim, viu como Deus dá fé natural? Basta da pessoa. Eu não sei se ele está vivo até hoje, mas se ele morreu, pode ter certeza, nesse âmbito ele morreu com honra. Mas ele lutou. Ele foi mais um para impedir, talvez, as entradas do inimigo, impedir com mais intensidade as entradas do inimigo. Agora, o que esse senhor me deixa é um exemplo que eu estou citando aqui para comparar aquele que ama Jesus, ama a obra, ama o ministério, como os apóstolos fizeram. Não tem, vamos ser presos, vamos morrer por amor a Cristo. É como o apóstolo Paulo falou para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. E tem ciência disso. Amém, igreja? Olha que fé que esses homens tiveram. Do resto Deus cuidou. Deus cuida até da dor daquele momento, porque Ele sabe o quanto doeu. Eu creio, irmãos, que toda a dor que Jesus levou na cruz do Calvário, até nos últimos dias, Ele levou a que nós não suportaríamos. O homem pode ser esqueci a palavra, esquartejado, estrangulado, eu ia falar. Seja que tortura que for, vai passar a dor. Jesus foi, olha, e levou muito mais que a gente. Ele teve horas de sofrimento, horas de tortura. Aleluia. Jesus pagou essas dores, que é a dor da morte eterna. A dor que nós temos hoje é a dor, se nós sangrarmos hoje, sangramos pela vida eterna. Amém, igreja? Jesus pagou pesado, porque era para nós não morrermos. Aleluia. O mundo está cheio de aflições, e quando Jesus estava falando isso, não se turbe o coração, para não ser igual Pedro. Não fique olhando as coisas, a tempestade sempre vai vir, eu vou estar no meio dela, e se eu não estiver, vocês vão atravessar, porque eu vou abrir o mar. E se tiver que ser lançado na cova dos leões, para os bichos te devorarem, vai orar a mim, e eu vou estar lá e vou aquietar a boca dos leões. E se tiver que serem lançados na fornalha de fogo, eu vou ser o quarto homem que vou estar lá. Aleluia. O Senhor vai te abençoar, vai te proteger até a tua morte. A tua morte será em paz. Irmãos, isso é glorioso. Aleluia. Agora as lutas, por isso que o Senhor está falando, não olhem, são assim mesmo, esses problemas que deu. Às vezes nós cometemos erro na vida, viemos com consequências. Deixa eu falar uma coisa para você. Você cometeu um erro, eu tenho dito aqui que o Senhor,
A gente vai passar pelos erros. Ele não te tira da consequência. Pelo contrário, é como você passa a consequência. Amém? É o que eu faço com ela. Porque antes, se o problema te domina, qual é a tua reação? Você fica para baixo. Qual é a reação? Vamos atrás de remédio para dormir às noites. Qual é a reação? Nós ficamos desesperados. Sai igual um louco pedindo oração para Deus e o mundo. Em vez de quando Deus já falou com você, relaxa, sossega, acalma. Está difícil. Sabe quando Jesus falou, credes em mim e credes em Deus, olha lá para Ele e olha também para mim. O Senhor está falando, olha para a sua palavra, olha aqui, ó, crê no Senhor e olha aqui, ó, vai na palavra, ora. Nós estamos sujeitos a choros, a desistência. Ixi, quantos já quiseram desistir? Todo mundo aqui, não precisa nem perguntar, gente. Quantos? Mas Jesus está ensinando a nós não abandonarmos a fé, porque a fé, ela é a convicção e as certezas das coisas que não se veem e se esperam. Aleluia. Creia, igreja, creia no Senhor, olha para Ele, olha para Ele. A situação você vai olhar, mas olha para Ele. Não seja como Pedro, que naufragou, mas Jesus nem deixou pela misericórdia dele. Ainda bem, diga comigo, graças ao Senhor Jesus, amém? Que a gente vê que as misericórdias dele duram para sempre. Não era ainda o momento de Pedro, mas o Senhor estava ensinando ele. Não olha, Pedro, não olha, não olha. Quando foi falado para a mulher de Ló, não olha para trás, olha para frente. Cuidado, não olha para o lugar que você não deve, né? Porque você vai, tem coisas que você não pode, não dá para fazer. Não saia fora daquilo que você vai ver que vai enfraquecer a sua fé. Nós temos que ter discernimento, irmão, sabedoria, amém, igreja? Amém. Aleluia. Se você está vendo que aquilo é um negócio que te pega, sai fora daquilo. Enquanto você pode sair, sai fora, ora. Mas não vai brincar com aquilo, não vai orar com aquilo. Diga comigo. Nas situações difíceis, tem duas coisas: ou ela me domina, ou eu domino ela. O problema é o que fazer com essa situação. Deu enfermidade, tá aí. Se ela te dominar, e o médico disse. E às vezes a gente vê, irmãos, desculpa, eu já vi tantas pessoas chegarem e falar, pastor, ora, tá? Oh, não tem fé, irmão. Vem numa deprê. Ora, pastor, o médico já falou isso, sabe? E o duro, irmãos, eu sei, você conta, amém? Você conta que o médico falou. Quando disseram para mim, quando eu estava lá infartando no hospital com o princípio, que estava lá, fiquei monitorado, o médico veio falar para mim, eu falei, doutor, pode me tirar daqui, não precisa fazer isso não vai internar não, doutor. Ele falou, mas você não tá bom? Eu falei, eu vou, me dá uma feijoada que eu estou morrendo de fome, eu como uma feijoada, eu vou daqui até a Bahia e volto andando em nome de Jesus. Ele olhou para minha cara, eu sei, mas você vai ter que fazer o procedimento. Eu falei, então faz o procedimento, mas que essa coisa eu não vou ter, não vou. Falei, lança fora, eu não fiquei ali morrendo de medo não, irmãos. Isso eu não fiquei não. Cantei a música do pastor Laura, eu orei, o Senhor me abençoou. Fala comigo, Senhor. Nessa hora eu começo a louvar a Deus. Sabe qual é o meu escape? Meu é louvar a Deus. Por isso que eu estou trabalhando. Enquanto eu trabalho muito e tenho oportunidade de ouvir louvores, eu estou com louvor o dia inteiro. Estou escutando a mesma música mais de 20 vezes. Já até sei a programação que vai acontecer. Mas as letras se renovam, gente. Ai, que gostoso. E às vezes entram uns abençoados na viagem que eu faço e falam assim, aumenta essa música. Eu não falo, tome, psst, aumenta aí, vamos lá, vamos louvar a Deus. Amém? Aleluia. E às vezes tem pessoas que falam, mas é assim, como é que pode? Eu falei, se você soubesse como eu estou, só estou de pé por causa dessa aqui, ó. Por causa de Jesus. É assim mesmo. Oh meu Deus, até no meio da dor a gente está falando de Jesus. Eu não estou oferecendo um Jesus que vem para cá, está tudo bem. Não, vem para cá enfrentar o que não está bem. Nossa vida é uma constante guerra para não vivermos eternamente, porque Jesus nessa passagem falou para eles, calma,
E é até interessante que você vai falar, calma, eu vou preparar moradas para vocês. O Senhor também fala, não anda ansioso desse jeito, creia que o seu dia está chegando. Eu fui lá, eu preparei moradas para vocês. Irmãos, o problema é que muitos dos cristãos esquecem do que Jesus pagou o preço na cruz. Eu não sei você, mas às vezes eu tenho uma impressão de que é só uma história, pastor. Quem fala que Jesus... Não, o que é isso? O que é pagar o preço na cruz? O que é? O que é carregar nossas dores e enfermidades? Ele fez isso para livrar eu e você da morte, do juízo, para aqueles que vão ser condenados. Jesus, por isso que ele disse, ele falou, você vai ter as aflições, vai ter as tentações. Eu não estou isentando. Você não vem em lugar nenhum Deus te isentar. Pelo contrário, você vê ele falar, eu sou com você, se você é comigo. Eu sou com você, como Pedro. Ele não tirou aquela tempestade, mas mandou Pedro vir no meio da tempestade. Jesus não está muitas vezes acalmando a sua tempestade, mas no meio dela, como ele agir, ele vai mandar você vir no meio da tempestade. Glória a Deus. É que é para você provar o milagre de Deus. E ainda estava em tempestade, ele ainda entrou com Pedro no barco na tempestade, socorreu no meio da tempestade, irmãos. Aleluia. Jesus está conosco no meio desses problemas. Aleluia. Ele não vai te desamparar. Amém? Mas não deixa ser derrotado pela ansiedade, não deixa ser derrotado pela má notícia que se levanta, não deixa ser derrotado só porque falaram que não vai dar, não tem jeito. Não deixa você ser derrotado. Confia no Senhor, crê no Senhor, olha para Ele. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Eu já preguei, citei aqui, mas olha comigo aqui, por exemplo, aleluia, em Reis vai falar de Eliseu, aleluia. Quando a guerra contra os sírios, eles cercaram lá, os reis estavam morrendo, eles estavam morrendo de medo. Para variar, é sempre uma multidão, é sempre uma situação desfavorável, e a fé vem nessa situação. Por isso que é fé, é de você acreditar naquilo que está contra você, que não tem jeito, que você vai vencer, aleluia. Mas Eliseu, como um homem de Deus, a Bíblia fala aqui no capítulo 6, quando tendo se levantado, no versículo 15, tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas e cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Esse é o olhar. Deu para entender? Ai, olha, se aquele moço falasse assim, Senhor, porque Eliseu tinha dito, não fica turbado não com este incidente, com esses que se levantam, não fica, porque Deus vai dar o livramento. Mas até aí não tinha vindo, eles estavam ali, não sabia que hora que o inimigo vem. De repente levantou cedo o moço de Deus, o companheiro lá de Eliseu, melhor dizendo que era Eliseu nesse momento, e vai de manhã e diz que dá de cara e vê tudo cercado, se apavorou, ele olhou. O problema não é olhar, o problema é o que você faz. Ele correu e falou, estamos todo mundo morto, o que vamos fazer? Aleluia. E ele respondeu, Eliseu, não temas. Eliseu não tirou o olho de Deus. Crede em Deus, não temas, porque mais são o que estão conosco do que o que estão com eles. Diga comigo, eu tenho que declarar com a minha boca. Fala assim, eu tenho que abrir a boca nesse momento e crer diante dessa situação e declarar que o Senhor está comigo e vai dar tudo certo.
Oh, glória! Oh, glória! Você entende? Essa guerra lá com você naquele momento, se você declarar, vai dar tudo certo. Ele olhou, o problema não é olhar, o problema é o que você vai fazer quando você olha. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.